artista, estamos aqui de novo com o Juco Novaes, especialista em direitos autorais e músico. Muita gente mandou dúvidas na página do Facebook e eu vou perguntar para o Juco uma outra questão aqui. Um pouco como funciona esses players aí, essas organizações de direitos autorais, como funciona essa história do ECAD? A grande arrecadação, a arrecadação que faz diferença para o autor no Brasil de direito autoral, de música, é a arrecadação de execução pública. Se, por exemplo, você tem uma música que é gravada por um artista importante, essa música começa a tocar no rádio, o autor vai receber por isso. Vai receber. Isso eu falo por experiência própria. Nas vezes em que eu tive músicas que estavam sendo executadas, a minha arrecadação subiu. E no momento que essas músicas deixaram de ser executadas ou foram executadas mesmo, minha arrecadação baixou. A primeira recomendação que eu daria para qualquer artista que queira receber direitos autorais de execução pública seria de que o compositor ele precisa se filiar a uma das sociedades autorais. Né? Abramos, UBC, AMAR, SICAM, ASSIM, Socimpro. Então ele precisa ser filiado obrigatoriamente. Né? O ato de filiação não pode ser pura e simplesmente uma coisa burocrática só para você entrar naquele time. O que se recomenda é que o compositor, o autor que se associa a uma sociedade autoral, que ele procure participar da sociedade autoral. Porque existe uma prática que eu uso, por exemplo, cada vez que eu faço um show, eu envio para Abramos, que é a minha sociedade autoral, o set list do que eu toquei naquela noite, entendeu? Teoricamente, o produtor daquele show, ele vai pagar o ECAD e ele vai encaminhar para o ECAD aquele set list que eu encaminhei para ele, que eu forneci. Esse pagamento deve trazer uma receita para mim quando ocorrer o momento de fazer a distribuição. Essa é uma maneira de você acompanhar e ter minimamente um controle. O ECAD, de um lado, ele cobra os produtores, os exibidores, né, todos aqueles que têm obrigação de pagar direito autoral. Então é óbvio que vários dessas pessoas que têm o dever de pagar não querem pagar ou querem pagar menos. Só para você ter uma ideia, mais de 50% das rádios brasileiras estão inadimplentes com o ECAD. Nossa. O ECAD, de um lado, ele vai cobrar, mas se de um lado ele tem essa questão da cobrança e essa antipatia de quem deve pagar, de outro lado, ele tem a obrigação de pagar aos autores. E os autores, na grande maioria, não conhecem com interesse aí os seus direitos. É um sistema que funciona, né? E o artista precisa zelar pelo seu patrimônio, que é o direito autoral. E é possível você realmente ter um resultado efetivo com relação a essa remuneração se você acompanhar com grande presteza e interesse como funciona o sistema. Porque às vezes existem distorções. Não é incomum que o intérprete ou o produtor do intérprete mude as músicas que ele está informando para colocar músicas de autoria do intérprete. Entendi. Vamos imaginar que você vai fazer um show e você cante 10 músicas, que você cante uma música de sua autoria, 4 do Caetano, 3 do Jorge Benjor e outras do Chico Buarque. Só que na hora de você entregar a planilha para o ECAD, você coloca como se fosse 9 músicas suas. Entendeu? Então isso, muitas vezes assim, o autor, que é quem fez a música, não está sabendo disso. Então é importante que o autor que se associa a uma sociedade autoral, que ele participe, que ele possa fazer o acompanhamento. Uma forma de fazer o acompanhamento é essa que eu estou mencionando. Né? O ECAD, na verdade, faz parte de uma grande rede internacional de sociedades de gestão coletiva. Várias das coisas, dos critérios usados pelo ECAD, são também usados na Europa, são também usados nos Estados Unidos. O site do ECAD tem todas as informações possíveis.
critérios de arrecadação, critérios de distribuição, como funciona, para ele entender exatamente porque esses são os direitos que ele precisa ver reconhecido, e esse direito deve gerar uma remuneração a ele. E hoje em dia, com a questão da internet e com a globalização, então a música que toca aqui, ela toca também no Japão, ela toca também na África, ela toca também na Europa Oriental. Isso pode gerar, ou deve gerar, uma remuneração. Então, essa grande rede entre as sociedades de direito autoral é um outro lado da questão do direito autoral que tem se tornado cada vez mais importante. Então, eu vejo assim com um certo otimismo a forma como esse sistema todo cada vez mais vai estar muito mais em contato com o autor. Será cada vez mais fácil dele ter acesso às informações para defender seus direitos. Eu tenho certeza que esse tipo de postura vai mudar a sua arrecadação. Fica a dica, gente. Procure uma associação de gestão coletiva de Isso. direitos autorais para você acompanhar isso, para você não perder dinheiro, para você entender o que você tem que fazer. Continuem mandando suas questões, eu vou abrir esse fórum, vocês podem mandar mensagens, e-mails, enfim. Obrigada, Juca. Até a próxima. Até a próxima. Oh